Sim, eu troquei vários imóveis por fundos imobiliários e não me arrependo. Nesse vídeo, eu vou te contar como eu vejo essa troca e como dá para ganhar com ela. Assista até o fim. Você pode avaliar se a minha experiência pode servir também para você. Bem-vindo ao Observatório de Fundos Imobiliários. Aqui a gente aproxima a teoria e a prática para entender de verdade o setor de fundos imobiliários do Brasil. Eu sou o professor Fernando Cossenza, fundador do Observatório de Fundos Imobiliários, pesquisador da FEA-USP e investidor profissional. Faz mais de 20 anos que eu invisto em fundos imobiliários como uma alternativa e até como um complemento ao investimento direto em imóveis. Hoje, 50% do meu patrimônio, aproximadamente, está em fundos imobiliários. E sabe o resultado? A minha renda mensal líquida é pelo menos o dobro do que seria se o meu capital estivesse investido diretamente em imóveis. Sem falar que é uma renda mais estável e sem as dores de cabeça comuns que proprietários de imóveis inevitavelmente acabam tendo. Olha só, para ficar mais concreto, eu vou te contar uma história real. E é uma história recente. Uma pessoa muito próxima de mim recebeu uma herança, 2 apartamentos na região da Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. Eram imóveis antigos, mas muito bem localizados e bastante bem conservados. Por isso, eram até fáceis de alugar. Na verdade, estavam alugados há muitos anos para os mesmos inquilinos. Quando herdou os imóveis, o seu interesse era continuar recebendo esses aluguéis para complementar a sua aposentadoria. Ele não tinha necessidade do capital de uma vez, queria mesmo a renda. Os 2 apartamentos geravam uma renda mensal líquida de quase R$ 4.000. Esse era o valor que sobrava depois de descontar das taxas da imobiliária e recolhido o imposto de renda. Sobrava R$ 4.000. No processo de inventário, os 2 imóveis juntos foram avaliados em aproximadamente R$ 1,5 milhão. Era sobre esse valor que ele teria que pagar o ITCMD, o Imposto sobre Herança, que no caso foi de 4%. Aliás, esse imposto vai aumentar logo logo, viu? Fique esperto. Continuando, após refletir e fazer algumas contas, esse herdeiro resolveu colocar os imóveis à venda. Menos por necessidade, mas mais por lógica, por inteligência. Ele sabia que em breve os apartamentos iriam precisar de alguma reforma. Aliás, era por isso que eles estavam alugados por valores que poderiam ser considerados baixos, e também porque estavam há muitos anos os mesmos inquilinos. E vamos lembrar, ele queria a renda imobiliária, mas não precisava necessariamente ser por meio da propriedade direta daqueles imóveis. Para ele, estava claro que o melhor negócio naquele momento era vender aqueles imóveis. Levando em conta todo o contexto, os preços pedidos foram competitivos. Ele queria vender, mas mesmo assim demorou 6 meses para que os 2 apartamentos fossem vendidos. E ao final, depois de pagar impostos e comissões, o herdeiro ficou com R$ 1.100.000 na mão. Desse valor, ele colocou 200 mil em Tesouro Selic para servir como uma reserva de emergência. Os R$ 900 mil restantes foram aplicados em fundos imobiliários. O momento era bom para investir em fundos imobiliários, embora não tão bom quanto agora, nós estamos em fevereiro de 2025. Os R$ 900 mil foram alocados em 15 fundos diferentes, com boa liquidez e de diversos segmentos e gestoras diferentes. Quando a alocação foi concluída, a renda mensal líquida do nosso herdeiro foi de R$ 8.000, ou seja, o dobro da renda anterior, só que muito mais estável e resiliente. Sem contar os rendimentos do fundo de emergência que agora ele passou a ter. O seu patrimônio ficou muito mais líquido, simples e barato de manter. Para quem procura defeito em tudo, pode ser que ache ruim o fato das cotações dos fundos imobiliários variarem todo dia, já que estamos falando de ativos listados na bolsa. Mas olha, como eu já falei em outro vídeo, os preços dos imóveis também variam. A diferença é que o investidor não vê essas variações. Eu, pessoalmente, prefiro ver. Você entendeu? Eu vou resumir. Ao trocar o investimento direto em imóveis pelo investimento em fundos imobiliários, essa pessoa
dobrou sua renda mensal líquida, melhorou a estabilidade e a resiliência dessa renda, diversificou o patrimônio, melhorou sua liquidez e ainda fez um caixa de emergência. Você tem imóvel para locação, mas ainda não conhece os fundos imobiliários? Tá esperando o que aí? Você pode começar assistindo a série de videoaulas Fundamentos do Setor de Fundos Imobiliários pela ótica de um investidor profissional. Olha o link aí no final do vídeo. Então, vamos lá, investidor imobiliário, vamos dobrar sua renda? Te vejo nos próximos vídeos.